Existem coisas difíceis de se acreditar, principalmente coisas que parecem extremamente estranhas. Porém, há registros que podem comprovar o que eu irei contar a vocês a seguir. No ano de 1518, uma epidemia de dança começou na pequena cidade de Strasbourg, na França. O caso começou quando uma moradora chamada Frau Trófia começou a dançar sozinha e sem música no meio da rua. A princípio, ela foi encorajada por outros moradores com palmas e alguns gritos, pois achavam que ela estava comemorando algo. Mas não demorou muito para perceberem que alguma coisa de errado estava acontecendo. Trófia não parava de dançar e continuou com os movimentos rítmicos durante quase 6 dias. Mas a coisa não parou por aí. O que quer que tenha acontecido com Frau começou também a se espalhar para outros moradores. O comportamento bizarro começou a se espalhar de tal maneira que em mais ou menos uma semana 34 pessoas estavam dançando. Em um mês, o número chegou a 400 pessoas. O que há de estranho nisso é, primeiro, elas iam sem motivo. Ao ver outras dançando, elas começavam a dançar. Então era involuntário o desejo delas de dançar. Alguns relatos mostram que pessoas choravam e pediam socorro enquanto dançavam e sapateavam. Há também registros de algumas que chegavam a dançar tanto que seus pés sangravam. E mesmo com tudo isso acontecendo, elas não conseguiam parar de dançar, o que levou à morte de várias pessoas, tanto pelo cansaço extremo durante vários dias pela dança, como também alguns de infarto. Galera, eu sou seu anfitrião, Ed, e você está no canal A Verdade Está Lá Fora. Espero que todos estejam bem e também bem acomodados. Hoje tentaremos entender o que aconteceu nesta pequena cidade e entender melhor o primeiro caso relatado mais antigo de histeria coletiva, que ficou conhecido no mundo como a Grande Epidemia de Dança de 1518. Em 1518, Frau Trófia começa então a dançar. Sem nenhum motivo aparente, ela apenas começou. Alguns diziam que ela estava feliz por algum motivo, outros diziam que ela só queria provocar o marido, e também outros até diziam que a mulher estava louca. Não deram muita atenção até perceberem que algumas pessoas, ao verem, ela começava a dançar junto com ela. Então, de momento, como eram poucas pessoas em volta dela, achavam que era apenas loucura de quem se juntava a ela. Melhor nem mexer com eles, deixa eles lá. Foi basicamente isso no começo de tudo. Algumas pessoas da vila até começaram a achar engraçado ver aquelas pessoas se divertindo. Porém, começou a ficar mais sombrio e macabro por 2 motivos. Primeiro, começou a aumentar o número de pessoas que dançavam com Frau. E cada vez aumentava. E aqueles que já estavam antes não paravam também. Isso daí, obviamente, começou a chamar a atenção das autoridades e das pessoas, principalmente porque as pessoas não dançavam horas, era quase o dia inteiro. Então elas não tinham mais noção do tempo,
não faziam mais suas obrigações, deixavam de trabalhar, cuidar da família e dos filhos, animais, fazenda, só para dançar. E o outro motivo, óbvio, começaram a morrer e se machucar. Então, o que era algo que no começo parecia engraçado, começou agora a ter corpos, e isso chamou a atenção de todos. A própria Frau, segundo registros, foi uma das primeiras a morrer depois de exaustão, pois dançou quase uma semana inteira, dormindo apenas pequenos momentos e assim que acordava, não conseguia parar de dançar. Para vocês entenderem melhor, alguns mal comiam ou bebiam, e outros levantavam às vezes no meio da noite no sono e começavam a dançar. Com este evento aumentando, as autoridades tentaram juntar qualquer pessoa que pudesse ajudar. Começaram desde sacerdotes de igreja, médiuns, os médicos da época, que muitos eram alquimistas e astrônomos, porém ninguém conseguiu descobrir uma cura. Eles na época concluíram então que esta epidemia era uma doença natural, causada pelo sangue quente. Essa foi a explicação dada na época. Então, os habitantes saudáveis construíram palcos e levaram músicos para estes locais, pensando que a crise cessaria de forma natural se desse o que eles tanto queriam, que era dançar. Então, este lugar foi construído com o intuito de deixar eles dançarem realmente até cansarem e voltarem ao normal. Isso daí foi feito pois não existia ciência nem medicina avançada, muito menos remédios. Então, este comportamento foi visto como uma loucura. E como o velho ditado diz, um louco não se mexe, então simplesmente eles reservaram uma área onde todas essas pessoas que começavam a dançar eram levadas, muitas até arrastadas até lá, e deixavam elas simplesmente soltas lá dentro, dançando até dizer chega. Quem nunca ouviu aquele velho ditado? Se não vai ajudar, também não atrapalha. Bom, eu acho que isso não existia naquela época, porque em vez de ajudar, isso daí piorou. Agora com um palco e músicos tocando, esta epidemia na verdade começou a se espalhar mais. O seu pico chegou a 400 pessoas lá dançando freneticamente, sem parar, sem comer, sem beber, até morrer. Não se tem um número exato de quantas pessoas morreram durante a grande epidemia de dança. Porém, há relatos e também há jornais da época que chegaram a publicar notícias onde falavam que morria até 15 pessoas por dia durante a epidemia de dança. Esses mesmos registros médicos e também de jornais dizem que a epidemia durou quase 4 meses. Depois de várias mortes e mais pessoas que se juntaram a tal epidemia, estavam doentes, contaminados, ela também acabou. Da mesma maneira que Frau começou a dançar sem motivo algum, as pessoas também pararam de dançar sem motivo algum e começaram a se recuperar e voltar às suas vidas antigas e normais. Hoje, com a medicina e a ciência tão avançada e a psicologia também, conseguimos entender que o que aquelas pessoas passaram foi um episódio de histeria coletiva. Histeria coletiva seria basicamente onde um indivíduo começa a fazer algo não comum ou algo repetitivo,
sem explicação alguma, e esta pessoa, após começar a ter esses distúrbios, manhas e manias, sem motivo aparente, começa a contaminar as outras pessoas em volta. Ou seja, todas que estão próximas também começam a fazer, ver ou imitar aquela pessoa. E isso cada vez se espalha mais. Então, este fenômeno já aconteceu em outros lugares. Porém, de dança e com esta quantidade de pessoas, torna o evento de 1518 este primeiro evento de histeria coletiva realmente documentado e registrado. Até hoje, a histeria coletiva tem um certo problema em suas explicações, porque em cada caso e local que acontece, quantidade de pessoas, a explicação parece variar, não é um padrão. Então, como essas pessoas começam a compartilhar da mesma loucura ou da mesma mania, de repente, não há uma explicação exata. Alguns dizem que é apenas indução, outros dizem que as pessoas que começam a ter podem soltar algo como se fosse um feromônio e as outras pessoas suscetíveis, próximas, podem respirar e começar a sentir, e outros também acreditam que simplesmente é um caso de negação ou um caso de aprovação extrema, como podemos ver, por exemplo, na história, no caso das bruxas de Salem, aonde após uma bruxa, segundo os relatos aparecer, todos começaram a ver bruxas em todos os lugares e acusar uns aos outros. Então, isso é um exemplo também de histeria coletiva. Um historiador e também escritor chamado John Waller, que publicou 2 livros, um chamado A Praga da Dança e outro chamado Um Tempo para Dançar, Um Tempo para Morrer, tem a teoria de que as pessoas, assim como vemos hoje, e você pode procurar, e principalmente em filmes, quando acontece algo que traumatiza ou deixa a pessoa desesperada, muitas vezes elas começam a rir sem parar. Podemos ver isso, por exemplo, no estado de insanidade do personagem Coringa. Então, segundo ele, em suas obras, ele acredita que as pessoas fizeram a mesma coisa, só que em vez de rir, elas começaram a dançar, visto que as pessoas, nesta época, tinham uma vida extremamente dificultosa, mortal e infeliz, pois eram cercados de guerras, epidemias, pobreza, fome, invernos que matavam várias pessoas. Também tinham monarcas, que eram os reis impiedosos. Então, talvez o que eles passaram fosse um trauma tão grande, um desespero tão grande, que chegaram ao ponto aonde surtaram. E esse surto se manifestou na forma de dança. E do mesmo jeito que ele veio, ele também foi embora, já que elas conseguiram extravasar um pouco, ou durante essa dança eufórica, elas conseguiram aliviar um pouco do que elas carregavam em suas cabeças. É uma teoria interessante e que nos livros dele faz muito sentido, pois ele reúne várias outras evidências que, se eu fosse explicar no vídeo e falar, não seria um vídeo, seria quase um livro como o dele. Lembrando que esta é a visão do autor dos livros. E como eu havia dito antes, não explica como a histeria realmente acontece, já que o exemplo que ele deu, a explicação, se encaixaria apenas no evento de 1518. Porém, em vários outros lugares no mundo, aonde tivemos episódios de histeria coletiva, e também no caso que eu falei das bruxas de Salem, a teoria dele não consegue se encaixar e explicar.
o motivo que levou as pessoas a dançar sem parar e até morrer. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado deste conteúdo, espero que tenham se interessado por estas novidades que poucas pessoas conhecem, pois há verdades que poucos conhecem. E também há coisas no mundo que, se não forem explicadas, ninguém vai acreditar. E outras também que, se não forem mostradas provas, ninguém vai saber o que aconteceu. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima. Falou!